E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal PyMac. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre o PyNastran, que é basicamente uma interface de Python com o solver Nastran, que é um solver de elementos finitos. A gente vai fazer basicamente nesse vídeo fazer uma modelagem em elementos finitos. Não exatamente nesse vídeo, né? Eu já vou pegar a modelagem pronta, porque não é escopo fazer modelagem de elementos finitos aqui. Mas vou pegar um modelo de elementos finitos, vou solucionar ele com o Nastran e vou fazer o pós-processamento dos dados com o PyNastran e comparar com uma solução analítica, daí ver se está batendo os dois resultados. Bom, é isso, bora lá. Bom, bora lá então. Aqui a gente está no nosso ambiente aqui que a gente vai trabalhar, que é o Jupyter Notebook. No caso eu estou usando o Jupyter Lab, que é a ideia que eu uso para mexer com o Jupyter Notebook. Basicamente, vamos lá, o que é o escopo aqui desse vídeo? O que eu fiz? O que já tem pronto? Eu fiz o pré-processamento e a solução do modelo em elementos finitos. Eu fiz o pré-processamento pelo FEMAP e mandei solucionar no NX Nastran. E aqui a gente vai fazer o pós-processamento pelo PyNastran. A gente vai comparar, aliás, vamos calcular analiticamente qual a solução e vamos comparar uma com a outra. Ver se o resultado analítico está batendo com o modelo em elementos finitos. Daí a gente consegue validar bastante coisa. O nosso modelo que a gente vai trabalhar é basicamente um modelo de viga, que no caso está engastrado nessa ponta aqui, que eu restringi todos os graus de liberdade, a outra ponta está solta, e eu rodei uma solução normal modes e gain values. Aqui a gente consegue obter as frequências naturais, os modos de vibração, e como que a estrutura está vibrando, como que ela está transladando, né, para cada modo. Aqui eu separei o modelo em 10 nós. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 nós. E é isso, bora lá então, para o PyNastran. PyNastran é uma interface baseada em Python para trabalhar com arquivos Nastran. Para você instalar ela, só dá um pip install PyNastran no CMD. E bora lá para o código fonte, né? É um software de código aberto, então qualquer um pode vir aqui, alterar o código, baixar, usar como bem entender. Bom, aqui tem bastante coisa, tem a documentação para quem estiver interessado em estudar mais a fundo como é que funciona o PyNastran. Tem vários exemplos de como usar em alguns casos. O PyNastran tem uma interface gráfica também, para quem estiver interessado. No caso aqui eu não vou usar a interface gráfica, não é o escopo desse vídeo, eu vou fazer tudo por código. Bom, e é isso. O que a gente vai usar aqui basicamente é o que tem dentro dessa função aqui, op2. Aqui, a gente vai trabalhar com o arquivo op2, que é um tipo de arquivo do Nastran, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas tudo que a gente precisa está aqui dentro. Depois a gente vai voltar aqui com mais calma. Bom, basicamente isso. E aqui a gente vai falar um pouquinho dos módulos que a gente vai trabalhar. O primeiro deles é o OS, que é para trabalhar com diretório, mexer com pastas dentro do teu computador. O NumPy, que é para uma biblioteca numérica aí, né, que a gente vai usar para fazer umas contas. O Pandas, que é uma biblioteca que tem uma interface muito boa para trabalhar com dados. Então, como o PyNastran vai soltar um monte de dado pra gente, a gente vai trabalhar tudo com data frame do Pandas e vai ficar muito mais fácil a gente mexer. O Matplotlib para plotar, obviamente. E a única coisa que a gente vai usar, que nem eu disse anteriormente, é o PyNastran op2 op2. Import aqui, a única função que a gente vai usar é o read op2. Aqui ó, read op2. Esse aqui. Aqui ó, def read op2. Essa função aqui que a gente vai usar, a gente vai voltar nela daqui a pouco. Vamos rodar aqui então? Vamos lá. Vamos lá, a gente vai importar o modelo primeiro. A gente chamou aqui o get current working directory, que é para pegar a pasta que a gente está no momento e armazenar aqui nos current working path. Basicamente essa pasta aqui. E aqui a gente vai juntar o cantilever bin, que é a pasta onde está o nosso modelo,
essa pasta aqui, e o nome do arquivo, cantilever bin 00op2, que é esse arquivo aqui, que é o arquivo que o Nastran soltou pra gente fazer o pós-processamento. Em vez de pegar esse arquivo e devolver para o FEMAP, pra gente analisar lá no FEMAP, a gente vai analisar aqui direto no Python. Isso é bastante interessante para quando você tem, por exemplo, uma infinidade, você tem que analisar uma estrutura para 100 casos de carga diferentes. Você vai ter 100 análises diferentes. Então, para você não ter que analisar de uma em uma o tempo todo, você poderia fazer, por exemplo, um programa automatizado para analisar tudo de uma vez só. Vamos lá, rodando aqui, só para vocês verem aqui o que é o model path. É basicamente uma string aqui com a posição aqui, né, do diretório. A gente vai chamar aqui agora a função de fato para ler esse arquivo. A gente vai chamar aqui o model path, que é... chamar não, a gente vai dar como input o model path, que é onde está o arquivo. A gente vai botar debug como false, porque a gente não quer debugar o nosso arquivo, não é o intuito aqui, a gente sabe que está tudo funcionando perfeitamente. Build data frame true. O que isso é? Ele vai construir um data frame do pandas para a gente conseguir trabalhar melhor com os dados. Vai facilitar bastante. E o mode NX, o que é isso? O Nastran, ele tem várias versões de várias empresas diferentes que trabalham com o Nastran. A gente tem o Nastran NX, o Nastran MSC, o Nastran Autodesk, tem vários softwares que usam o Nastran como solver. Nesse caso aqui, como a gente está trabalhando com o FEMAP, o FEMAP tem o seu próprio Nastran, que é o NX Nastran. Rodando aqui, ele vai ler, bem rapidinho, não é muito grande o arquivo, e vai armazenar aqui nessa variável cantilever bin. Só para vocês verem o que é essa variável, a gente vai printar ela aqui, cantilever bin, e chamar o método getOp2stats, que ele vai chamar todas as informações que tem dentro do op2. Beleza? Então vamos lá. Eu coloquei aqui short igual a true só para ele resumir as informações, para ele cuspir muita coisa na nossa cara, que ele fica bem bagunçado. Então basicamente a gente tem aqui alguns parâmetros da solução, tem massa do modelo, tem energia de deformação, tem os autovetores, forças aí na condição de contorno, autovalores, enfim, tem um monte de coisa. A gente poderia botar aqui false, por exemplo, só para mostrar para vocês. False. E aqui ele vai soltar muito mais coisa. Ele vai soltar a matriz de massa, de momento de inércia, de um monte de coisa, os modos, frequências naturais, enfim, ele solta bastante coisa. Aí se vocês quiserem olhar com calma depois, mas a gente não precisa disso agora. Aliás, não vai fazer diferença. Vou fechar aqui. Vamos lá. A gente vai chamar os autovetores do nosso cantilever bin. Ele solta pra gente um dicionário que tem a primeira chave, essa tupla como chave, e tem tudo isso daqui dentro dessa chave aqui. O PyNastran, ele é uma ferramenta ainda que está em desenvolvimento e tem bastante coisa ainda que é meio bagunçada e não faz muito sentido algumas coisas, pelo menos do meu ponto de vista. Por exemplo, o índice desse dicionário aqui ser uma tupla com esses valores meio sem sentido. Mas enfim, é o que tem para hoje. Então a gente vai chamar aqui esse dicionário, usar o método get, né, para pegar o valor do dicionário e jogar esse índice aqui. Daí ele vai soltar pra gente tudo que tem aqui dentro. E vamos chamar essa função, esse método .dataframe, que ele vai construir um dataframe no Pandas pra gente avaliar todos os resultados. Soltando aqui, bom, a gente tem esse dataframe aqui. Ele basicamente tem a solução para os 11 nós. Ele solta a translação em x, y, z e a rotação em x, y, z de cada nó para cada modo de vibração. No caso, a gente pediu 10 modos de vibração, ele soltou os 10 primeiros modos, a frequência natural de cada um deles, aqui 20 e tantos hertz, o alto valor e a frequência em radianos por segundo, que é a mesma coisa que a frequência ali em cima, só que em radiano. O que a gente quer aqui é a translação T3, que a nossa viga está aqui engastada, a gente quer a translação, como que ela está vibrando na direção Z, que a gente vai comparar com o modelo analítico. O que a gente vai fazer aqui, a gente vai chamar o método unstack para organizar um pouco melhor esse dataframe aqui. Vocês vão ver o que isso faz exatamente. Ele tira esse node ID daqui
e joga tudo um atrás do outro aqui na mesma linha. Então a gente tem na mesma linha aqui, por exemplo, se a gente quer avaliar o T3, a gente tem o T3 para todos os nós e para todos os modos de vibração na mesma linha. Que nem vocês podem ver aqui. Isso vai facilitar bastante para a gente extrair os dados que a gente quer. Então a gente chamou aqui o unstack, eu chamei aqui outra vez, porque aqui foi só para mostrar. Transladei aqui a matriz, né, inverti ela. E chamei aqui a coluna T3, que é essa, que aqui é a linha, né, como eu transladei aqui. Eu mandei aqui o T3 para a coluna e chamei tudo que tem dentro de T3. E coloquei dentro da variável evec T3. Então aqui a gente tem uma translação em 3 para todos os modos de vibração, para todos os nós. Então a gente vai percorrer esse conjunto de dados aqui e pegar o T3. A gente vai colocar aqui dentro dessa variável aqui, underline T3. Chamando aqui, a gente vai ter uma lista grandona com a translação em 3, né, em Z, para cada modo de vibração. Aqui, terceiro modo, né, que é o primeiro, que é o segundo, que é o terceiro, e cada um dos nós. Isso aqui tá meio bagunçado, meio difícil de avaliar de fato o que está acontecendo. Então a gente vai usar a função reshape do NumPy para reestruturar essa lista de dados. Então a gente vai chamar aqui o T3, né? E reestruturar aqui em uma matriz de 10 por 11, porque a gente tem 10 módulos de vibração e 11 nós. Então a gente vai criar um conjunto de dados para cada modo de vibração, para ficar mais fácil. E a gente vai normalizar, a gente vai dividir pelo valor máximo que a gente obteve para normalizar os dados. Isso porque quando a gente vai obter a solução analítica, a gente vai também normalizar o resultado para que a amplitude máxima seja igual a 1. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui com os dados do Nastran, só para a amplitude máxima ser igual aos dois casos. Como é uma análise modal, amplitude é arbitrária. Vamos lá, a gente criou um array com os nós que a gente está usando, né, de 0 até 11, e uma tupla aqui com os modos que a gente quer usar. Por que eu pedi aqui o modo 1, 3, 5 e 7? Por que eu não peguei o 2, o 4 e o 6? Como nossa viga é simétrica, ela tem uma seção transversal circular, ela vai ter o mesmo modo de vibração em um plano e depois no outro plano. Então, o segundo modo de vibração é igual ao primeiro, só que ortogonal. Então a gente vai obter só esses modos aí. Daí no caso a gente tem o primeiro, segundo, terceiro e quarto modo de vibração. Vamos lá? E aqui a gente vai plotar a translação em Z para cada modo em função do nó. Beleza? Então vamos lá. Plotando aqui, a gente tem aqui a nossa solução da análise modal. Aqui a translação é em 0, não está engaçada, obviamente. E a gente tem aqui o nosso primeiro modo de vibração azulzinho, o segundo modo é o amarelinho, o terceiro modo é o verdinho e o quarto modo é o vermelhinho. Beleza, então aqui a gente já pegou o resultado que o Nastran resolveu pra gente. O que a gente vai fazer agora é calcular a solução analítica e comparar com o resultado que a gente teve por elementos finitos. Bora lá então. Bom, solução analítica aqui, eu tirei do livro Vibrações Mecânicas, do Hall. É um livro de vibrações aí, você consegue achar na internet. E basicamente a gente consegue ter uma solução analítica aqui para uma viga engastada em uma ponta e solta na outra. Ela é definida por essa função aqui, WNX, de x, onde N é o modo de vibração. Então a gente tem uma solução para o primeiro modo, para o segundo, para o terceiro, para o quarto. Aqui a gente pegou os 4 primeiros modos. Então a gente vai basicamente substituir o beta NL por esses valores aqui, e ele vai soltar pra gente qual que é a solução analítica para cada modo. Então vamos lá, a gente definiu aqui o primeiro comprimento da viga, igual a 10, pode ser 10 metros, 10 milímetros, 10 centímetros, tanto faz. As constantes de cada modo de vibração. A gente criou um array aqui com as constantes, só para facilitar. A gente calculou o AN, que é isso daqui, é um alfa N na real. O CN é um valor arbitrário aqui, só para alterar a amplitude do nosso modo de vibração. Aqui no caso a gente normalizou para 1 lá em cima, então a gente vai deixar 1 aqui também. A gente criou um array aqui da posição da viga,
que vai de 0, que é onde ela está engastada, até a ponta, que é o ponto L, que é igual a 10. E a gente calculou de fato aqui essa equação. Então, calculando aqui, vamos chamar aqui para ver o que deu. Ele soltou uma lista com vários arrays com o resultado que a gente teve. Então a gente tem aqui o resultado do primeiro modo de vibração, para o segundo modo de vibração, para o terceiro modo de vibração e assim por diante. Vamos plotar aqui agora, a gente vai fazer um range, percorrer os modos de vibração e plotar a translação em função da posição X da viga. Então a gente tem basicamente isso aqui. Dá já para perceber a semelhança lá com o que a gente teve lá em cima. Primeiro modo, segundo modo, terceiro modo e quarto modo. E agora a gente vai comparar um com o outro. Vamos ver se está batendo de fato. Aqui eu não vou entrar muito a fundo, mas basicamente eu usei os subplots do Matplotlib e fiz botei uns parâmetros básicos aqui de plot. Eu normalizei aqui os dados do resultado analítico também, só para ficar mais fácil de visualizar. E fiz 4 plots aqui para cada modo. Vamos ver aqui o que deu. Vamos lá, aqui. O primeiro modo de vibração, tá vendo que a concordância aqui tá bem alta, um tá batendo bem bonitinho com o outro. O segundo modo um pouquinho pior, mas ainda tá bem bom. O terceiro modo vai piorando, o quarto modo piora um pouquinho mais. A gente pode tirar umas conclusões interessantes aqui também. Por exemplo, a gente sabe que em elementos finitos a gente tem a solução exata no nó. E entre os nós, ao longo do elemento, a gente tem só uma aproximação. Essa aproximação pode ser linear, pode ser quadrática. No caso aqui a gente tem uma aproximação linear do resultado. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem basicamente que onde os nós, as bolinhas aqui são os nós, certo? Nos nós a gente tem a solução exata, ele bate exatamente com a solução analítica. Mas no intervalo entre eles a gente tem só uma aproximação linear. Então dá pra ver que o resultado aqui não está concordando muito bem. Especialmente aqui fica bem explícito no modo 4, que o resultado aqui não está batendo. Então a gente poderia, por exemplo, para solucionar isso, a gente poderia usar um elemento quadrático, que daí a aproximação entre os dois nós aqui seria uma função elevado ao quadrado, daí ele concordaria aqui com essa curvatura. A gente poderia aumentar o número de nós para ter um espaçamento menor entre eles aqui. Enfim, dá para fazer bastante coisa, mas o resultado que a gente queria era só comparar um com o outro e aparentemente tá tudo certo. E é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje era bem simples, bem curtinho mesmo. Era só para apresentar um pouquinho do PyNastran, mostrar como é que ele funciona bem por cima e usar ele em algum caso aí um pouquinho mais prático e aprender um pouquinho sobre elementos finitos também. E é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like aí embaixo, deixar um comentário e tamo junto, até a próxima, tchau!